Versículos, palavra do Senhor, Números, capítulo de número 11, bem ali no começo da Bíblia, logo depois de Levítico. Números 11, a partir do versículo de número 1, vamos estar lendo aqui até o versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Números 11, a partir do versículo 1 até o 10. Todos já encontraram, amém? Então vou estar fazendo aqui a leitura. Está escrito assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que clamou e chamou o nome daquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná, diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor do azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos. Irmãos, a palavra do nosso Senhor, ela fala-nos que por um período de 400 anos, os filhos de Israel, o povo de Israel, viveram ali no Egito, e eles viveram debaixo da escravidão. Durante este longo período, o povo de Israel vivia uma vida de grande humilhação. Eles eram envergonhados dia após dia, porque nós podemos perceber que sequer eles tinham tempo para si mesmo, e também não tinham tempo para adorar ao Senhor. Muito pelo contrário, a vida dos filhos de Israel no Egito era uma vida construindo ali cidades, celeiros para os faraós ali daquela época. E o povo não poderia sequer adorar o Senhor. Quando eles resolviam adorar o Senhor, o faraó dizia: vamos colocar mais trabalho e mais carga sobre esse povo. Então eles choravam, eles sofriam durante todo esse tempo. Mas a palavra do nosso Deus, ela fala-nos que aquele povo começou a clamar a Deus. Aquele povo começou a buscar a presença do Senhor. Eles começavam a orar a Deus para que o Senhor os visitasse e os tirasse daquela situação vergonhosa. E Deus ouviu o clamor. Deus ouviu a oração dos filhos de Israel. Eu já abro um parêntese aqui nesta mensagem, irmãos, para dizer que Deus, Ele continua ouvindo as nossas orações. E o clamor dos filhos de Israel subiu até o Senhor. E o Senhor Deus falou com Moisés, enquanto Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E então nós podemos ver ali que Moisés, ele tem ali aquela visão da sarça que ardia e não se consumia. E ele diz: olharei para lá e verei esta grande visão. E quando ele olha para aquela grande visão, aquela sarça que queimava, não se consumia, Deus começou a falar com Moisés de uma maneira simples. E Deus disse ali para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho visto o clamor do meu povo. E eu vou livrá-los daquela situação.
E Deus falou ali com Moisés: eu vou enviar você diante de Faraó. E você vai falar com Faraó, eu farei sinais, prodígios diante de Faraó. Nós sabemos que Moisés, ele relutou para não ir diante de Faraó. Mas ele foi, ele seguiu o chamado de Deus. Deus efetuou sinais. Deus enviou as pragas diante de Faraó. Faraó endureceu o seu coração. Mas com a mão forte de Deus, o povo de Israel saiu daquela situação de vergonha, de humilhação. E nós podemos ver, irmãos, um episódio, o povo saindo ali do Egito, da escravidão. Agora o povo está diante do Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Mas Deus tinha feito uma promessa, dizendo que o povo iria sair ali do Egito, mas não sem destino. Mas eles iam para uma terra boa, que manava leite, que manava mel, um lugar que eles poderiam chamar de seu, um lugar a qual eles poderiam constituir uma nação. E então Deus faz o povo atravessar o Mar Vermelho. Mas quando o povo chega do outro lado, talvez, quem sabe, eles pensavam: chegamos na terra a qual o Senhor prometeu. Mas quando eles chegaram do outro lado, nós podemos ver que era o deserto. E ali era o deserto de Sur. E ali no deserto não tinha água para o povo beber. E o povo vai até um pouco mais adiante, eles chegam até um lugar chamado Mara. E Mara, as águas eram amargas. E o povo começou a murmurar por causa das águas de Mara. E Deus, através de Moisés, faz um grande milagre. Aquelas águas que eram insalubres, aquelas águas que não eram próprias para o consumo, Deus transforma em uma água boa para o povo beber. Mas nós podemos ver aqui o povo murmurando, e não para por aí, o povo começa a murmurar também por causa da carne. E Deus dá carne ao povo ali no deserto. Mesmo o povo murmurando, Deus manifestou a graça dele sobre a vida daquele povo. E talvez, quem sabe, irmão, nós poderíamos até dizer: o povo aprendeu, o povo murmurou, mas o povo aprendeu. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, no livro de Números, capítulo de número 11, aonde nós lemos, o povo ainda estava no deserto, mas agora no deserto do Sinai. E mais uma vez o povo começa a murmurar e se queixar de Deus. Mas aqui nós podemos ver uma queixa total dos filhos de Israel. Já não era só mais uma queixa por causa da água ou por causa da carne, mas era uma queixa total. Eles estavam totalmente insatisfeitos com o Senhor. E nós vimos aqui no versículo de número 1: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor os ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Aquele povo, irmãos, que estava acostumado a murmurar lá no deserto, viu a graça do Senhor. Mas chegando aqui, irmãos, nós podemos ver que eles continuaram a se queixar de Deus. E diz aqui a Escritura que aquilo foi mal aos olhos do Senhor, que aquilo foi mal aos olhos de Deus. Irmãos, eu aprendo com isso aqui que o mesmo Deus que ouve as nossas orações, Ele também ouve as nossas murmurações. Isso é muito sério, irmãos, porque o Deus que ouve quando nós clamamos é um Deus que ouve também quando nós reclamamos, quando nós murmuramos. Esse povo, irmãos, que viu Deus abrir o Mar Vermelho, esse Deus que clamou ao Senhor e Deus o livrou das mãos de Faraó, agora, irmãos, estavam se queixando de Deus. Esse povo que viu Deus responder ao clamor, também agora estavam vendo na pele Deus ouvir as suas queixas diante do Senhor. Porque aqui diz a Escritura, irmãos, que enquanto eles murmuravam, a ira do Senhor se acendeu, consumindo uma parte dos que estavam no arraial. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque diz que a ira do Senhor se acendeu, o fogo do Senhor ardeu e consumiu os que estavam na parte do arraial. Irmãos, nós podemos aqui entender, irmãos, que as nossas murmurações têm um peso diante do nosso Deus. Da mesma maneira, quando nós oramos, Deus, Ele ouve as nossas orações.
Quando nós murmuramos, Deus também, Ele ouve as nossas murmurações. Irmãos, e as nossas murmurações, ela tem consequência diante do nosso Deus. Perceba que aquilo já estava se tornando um hábito na vida dos filhos de Israel. E então Deus, irmãos, fez com que eles fossem consumidos por causa da murmuração, por causa da reclamação. Então nós podemos ver, irmãos, que isso aqui tem um grande peso nas nossas vidas. Nós podemos ver na história de Israel que eles poderiam ter aprendido com o passado, mas eles não aprenderam com o passado e continuaram com as suas mesmas obras. Irmãos, há um ditado que diz que é bom quando nós aprendemos com o erro dos outros, mas quando nós erramos e não aprendemos com os nossos erros, nós somos tidos na Escritura como tolos. E aqui os filhos de Israel, irmãos, eles estavam se enquadrando na tolice, porque eles erraram e não aprenderam com seus erros. E nós podemos ver, irmãos, um alerta de Deus para as nossas vidas. Nós erramos, nós falhamos, mas nós temos que aprender, irmãos, a cada dia com os nossos erros. Irmãos, os filhos de Israel aqui continuaram a murmurar contra Deus, não aprenderam nada. E então rogaram a Moisés, e Moisés rogou ao Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, fez com que aquele fogo se apagasse. Irmãos, e no versículo de número 4, nós podemos ver aqui mais um episódio dizendo: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos? Mas agora a nossa alma se seca, e coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Diz aqui, irmãos, que havia um vulgo entre os filhos de Israel. Esse vulgo era uma mistura de pessoas que, quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles vieram acompanhando. Eles não eram israelitas, mas eram pessoas estranhas, egípcios que estavam infiltrados no meio dos filhos de Israel. E eles tiveram desejo, começaram a se lembrar das coisas que eles tinham lá no Egito. E os filhos de Israel foram influenciados por aquele vulgo, por aqueles estrangeiros. Ou seja, foram influenciados por pessoas que não tinham temor a Deus, foram influenciados para algo que não era bom, se deixaram ser influenciados. E nós aprendemos aqui, irmãos, que nós temos que ser influenciados por aquilo que nos leva mais perto ainda do nosso Senhor. Nós temos que nos deixar ser influenciados por aquilo que glorifica ao nosso Deus, por aquilo que agrada ao Espírito Santo. Irmãos, por aquilo que eleva cada dia mais, irmãos, a presença de Deus sobre as nossas vidas. Mas os filhos de Israel se deixaram ser influenciados por aqueles que não temiam ao Senhor. Irmãos, nós vivemos em uma época em que há muitos influenciadores, há muitas pessoas influenciando, e nós temos que saber, irmãos, quem vai influenciar as nossas vidas, porque nós somos, irmãos, seres influenciáveis, nós somos influenciados por pessoas, mas nós temos que saber, irmãos, quais são os conselhos que nós vamos seguir, porque há muitas pessoas, irmãos, nos aconselhando a fazer coisas que vão nos afastar da presença do nosso Senhor, que vão nos impedir de aproximar ainda mais do nosso Deus. Irmãos, nós temos que nos deixar ser influenciado por palavras que vão nos levar à santidade, à adoração, à comunhão com o nosso Deus. Aquilo que nos leva a murmurar, a reclamar, a estar distante do nosso Deus, nós devemos deixar para o lado e verdadeiramente obedecer a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós venhamos nos achegar ainda mais diante do nosso Senhor. E no versículo 5 nós podemos ver que eles estavam vivendo do passado, porque eles diziam:
Nos lembramos dos peixes que no Egito comíamos e comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Ou seja, eles estavam vivendo do passado. Eles estavam olhando para trás. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos viver do passado. Nós queremos olhar para trás. E nós sentimos falta de como nós éramos antigamente. Passamos algumas necessidades e algumas privações. E já olhamos lá para trás. Outrora, eu não tinha tanta necessidade assim. Outrora, a minha vida era um pouco melhor do que está agora. Irmãos, nós não podemos e não devemos viver do passado. Mas nós temos que viver o hoje. E o hoje é Deus, é Cristo sobre as nossas vidas. Esquecendo, pois, das coisas que ficaram para trás, avançamos para o alvo, e o alvo é Deus, e o alvo é Cristo. Não adianta querer ficar olhando para trás, porque olhar para trás não vai acrescentar em nada sobre as nossas vidas. Nós devemos viver o hoje, consagrar a nossa vida a Cristo, e crer que o mesmo Deus que providenciou lá atrás, é o mesmo Deus de hoje, porque o nosso Deus, Ele é já, o nosso Deus é o Deus de agora. Creia e confia única e exclusivamente a tua vida nas mãos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes nós reclamamos por aquilo que nós não temos. E nos esquecemos daquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Não é assim, irmãos, quando nós reclamamos por aquilo que nós não temos. Nós murmuramos, mas nós nos esquecemos de tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Porque, irmãos, se nós formos olhar para as nossas vidas, e nós formos olhar para as nossas murmurações atuais, nós iremos perceber que Deus tem sido bondoso para conosco. Se nós olharmos para aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, e aquilo que nós estamos sentindo falta nos dias de hoje, irmãos, nós teríamos motivos de sobra para levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu estou sendo muito ingrato, porque o Senhor já tem feito muitas coisas na minha vida, e o que eu estou passando hoje pode não ser do jeito que eu gostaria que estivesse, mas eu louvo ao Senhor, porque Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor, até aqui o Senhor tem sido bom para comigo, e se até aqui o Senhor tem me ajudado, não vai ser daqui em diante que Ele vai me desamparar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 6, irmãos, eles diz algo interessante: mas agora a nossa alma se seca, e coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. E eles mesmos falavam: agora a nossa alma se seca. Porque, irmãos, uma pessoa que vive murmurando, o murmurador, é isso aqui, irmãos, é uma terra seca. Porque tem pessoas, irmãos, que nada para ela está bom. Se está calor, ela reclama porque está calor. Se está frio, reclama porque está frio. Se é azul, reclama porque é azul. Se é amarelo, reclama porque é amarelo. Se está trabalhando de manhã, reclama porque está de manhã. Se é de tarde, reclama porque é de tarde. Nada está bom para a pessoa. Irmãos, e o murmurador é uma terra seca. Você já experimentou, irmãos, ficar do lado de uma pessoa que reclama? A pessoa só vive reclamando, não é um negócio difícil, você fica do lado da pessoa, nada está bom. Se a comida está salgada, se está com muito sal, é muito sal, pouco sal, é pouco sal. A pessoa reclama de tudo o dia inteiro, nada está bom para a pessoa, irmãos. Você consegue trabalhar com a pessoa que reclama o dia inteiro? Ninguém, irmãos. Agora você acha, irmãos, que Deus também se alegra quando a gente vive reclamando? O murmurador, ele é seco, como diz aqui, ó, a palavra do Senhor: agora a nossa alma está seca, a nossa alma seca. Irmãos, eles estavam recebendo o maná de Deus. No Salmo 78 fala que o maná era o pão dos anjos.
Eles estavam sendo alimentados pelo pão dos anjos. Irmãos, não faltava, eles não tinham falta de comida. Sabe o que eles tinham, irmãos? Falta de que os desejos deles fossem realizados. Talvez, quem sabe, eles queriam comer uma carninha melhor. No momento não tinha, mas lá na frente iria ter. Porque eles iriam chegar na terra que Deus havia prometido para eles. Mas eles estavam ali reclamando. Lá no Egito nós tínhamos pepino, tínhamos melão, tínhamos alho poró, lá nós tínhamos cebola, lá nós nos assentávamos ali diante das mesas, estavam as panelas de carne, nos saciavam. Mas agora eles estavam ali no deserto comendo o pão dos anjos, o pão que Deus mandava do céu, mas eles estavam reclamando, mas eles estavam murmurando, eles não estavam sendo gratos ao Senhor. Eles não estavam reconhecendo, irmãos, a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Eles estavam insatisfeitos. Irmãos, e nós temos que aprender, irmãos, a nos satisfazer em Deus, a nos satisfazer em Cristo. Não estou com isso, irmãos, pregando aqui uma mensagem de conformismo. Eu tenho que me conformar com tudo. Porque tem pessoas que confundem, irmãos, o conformismo com se satisfazer em Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão 30, 40 anos na prova e está lá, é assim mesmo, que nem aquela hiena se conformando. Não é isso, irmãos, que nós estamos dizendo, mas nós temos que ter o discernimento espiritual, que há momentos, irmãos, que nós não vamos ter o que nós gostaríamos de ter, mas em tudo dai graças ao nome do Senhor, em tudo dai graças ao Senhor teu Deus. Se você, irmãos, hoje não tem o que você gostaria de ter, dê graças ao Senhor. Se na tua mesa hoje não tem o que você gostaria de ter, dê graças ao Senhor, porque o Senhor é bondoso e misericordioso em todo o tempo para com as nossas vidas. Eles não estavam pensando, irmãos, lá na frente. Eles estavam pensando apenas no agora. Tanto é que eles começaram a olhar para trás. Irmãos, preocupados com alho, cebola, melão. E Deus falou, eu tenho para vocês uma terra boa. Irmãos, Deus falou para eles, traz isso para a tua vida. Deus falou para eles, eu vou colocar vocês em uma terra que mana leite e que mana mel. Mas o povo estava preocupado, irmãos, com cebola, com alho poró. O povo estava preocupado com melão, irmãos. E Deus falando, eu tenho uma terra boa para vocês. Irmãos, entenda, o povo estava escravo de Faraó. Eles estavam aqui, Deus falou, eu vou tirar vocês daqui, vou colocar vocês lá. Mas antes de chegar lá, eles tinham que passar pelo deserto. Mas no meio do deserto, irmãos, poucos dias depois, eles se esqueceram do que Deus já havia falado com eles. E você crê, irmãos, que Deus tem o melhor preparado para você? Você crê? Então não há um porquê, irmãos, murmurar, mas vai dando graças ao Senhor. Senhor, hoje é isso que eu tenho, 5 pães e 2 peixinhos, graças eu te dou. Foi isso que Jesus fez no deserto, 5 pães e 2 peixinhos, até disseram, mas o que é isso? O que é 5 pães e 2 peixinhos para toda essa multidão? Irmão, 5 pães e 2 peixinhos, nas mãos de um homem comum, de um homem qualquer, é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor Jesus, irmãos. A multiplicação, ela vem, ela acontece. Pega o que você tem e consagra ao Senhor. Eu só sei fazer isso. Ao invés de você reclamar, pega o que você sabe fazer e consagra ao Senhor, dá graças. Eu só tenho isso. Ao invés de você murmurar e reclamar, pega o que você tem, dá graças ao Senhor, porque o Senhor tem poder para multiplicar isso na tua vida, como multiplicou o azeite da viúva. Recebe esta palavra, irmãos. Pega o que você tem, dá graças, consagra ao Senhor, porque isso vai ser louvável diante do nosso Deus. Aleluia! E então você diz, mas o que eu vou fazer para vencer a murmuração? Primeiro, confia em Deus. Essa é uma palavra, irmãos, muito simples, mas que muitas das vezes é difícil da gente praticar. Confia em Deus. Irmãos, confiar em Deus não é você ir pescar.
mas é você ir pescar na certeza de que você vai pegar o peixe. Irmãos, confiar em Deus não é orar. Porque, irmãos, tem pessoas que oram, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Mas não é orar, é acreditar naquilo que eu estou orando. Mas, irmãos, não é ler. Eu vou ler, então, a Bíblia, que é a Escritura, eu vou ler aqui, sabe, eu vou ler a Bíblia toda em três meses, vou ler. Mas não é ler. É você acreditar naquilo que você está lendo. O pastor até ministrou esse dia aqui, o Salmo 91. Tem pessoas que deixam o Salmo 91 aberto lá. Vou deixar o Salmo 91, porque se vier alguém aqui com uma má intenção na minha casa, o mal vai ficar para o lado de fora, não vai acontecer nada. Tem gente que até coloca o Salmo 91 assim, no para-brisa do carro. Mas, irmãos, não é conhecer o Salmo 91, é conhecer o Deus do 91. É isso que é confiar em Deus, irmãos. Para vencer a murmuração, é louvar ao Senhor e dar graças por tudo. E assim, irmãos, nós vamos, a cada dia mais, nos aproximamos do nosso Deus. Pastor, é fácil? Não é fácil, irmãos, porque nós somos tentados a todo momento a murmurar. Mas confia no Senhor e em tudo dá graças. Dá graças. Eu sei que vai chegar um momento que você vai olhar assim, você vai... Lembra dessa palavra, Senhor, graças te dou. Irmãos, um dia eu fui no banheiro. Acredita, eu dei graças a Deus porque eu pude fazer uma necessidade fisiológica. Eu falei, Senhor, eu te dou graças por isso. Porque tem pessoas que gostariam de poder fazer as suas necessidades e não conseguem. E às vezes a gente murmura e reclama por tudo, irmãos. Vamos dar graças ao Senhor, porque isso é louvável diante do nosso Deus, amém? Os irmãos recebem esta palavra? Então se coloque de pé no seu lugar, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus.